eu sou Arthur Lira, sou da turma 49 da Santa Casa de São Paulo, né? Vim aqui no Projeto Santa Memória, fui convidado para contar um pouquinho mais da minha história para vocês. Bom, qual foi o primeiro contato que eu tive com medicina, que eu consigo me lembrar assim, que eu me planejei agora? Do primeiro contato de medicina, eu lembro que o meu pai, cirurgião torácico, né? Admirava o que ele fazia e ele levava sempre os materiais, alguns materiais cirúrgicos que ele carregava, né, para casa. Ele tinha uma maleta de materiais cirúrgicos. E aí parece até estranho falar isso, mas naquela época era comum, que eu lembro quando na infância os cirurgiões tinham os seus próprios materiais. Ele acabava levando para casa e eu como criança, óbvio, adorava, né? Ficava brincando com aquilo horas e horas, era super interessante, eu e minha irmã. Então eu lembro que esse foi o primeiro contato que eu tive com a parte médica, né? Spoilers, não virei cirurgião, mas gostava bastante disso. Então esse foi realmente o primeiro contato que eu me lembro. Depois, na decisão ao longo da vida, é óbvio, tive minha infância, minha adolescência, nunca pensei especificamente que farei medicina. Acho que eu acabei sendo levado a isso ao longo da minha criação e na hora do momento de prestar vestibular, acabei por me decidindo, poxa, eu vou prestar medicina, é uma área que eu gosto, tenho interesse de conhecer mais, gosto de cuidar das pessoas, então é uma área que eu acho que eu vou me encaixar bem. E acabei prestando medicina assim sem um plano realmente, nunca foi uma coisa que na época eu desejava muito, mas que hoje eu me sinto muito realizado fazendo. Então às vezes a vida vai te levando realmente para uns caminhos que você não imagina, mas que você vai se sentindo realizado nesse sentido. E de criação, eu basicamente nasci em São Paulo, morei em São Paulo a minha vida inteira. Meu pai, pernambucano, né, veio aqui para São Paulo para fazer residência médica na parte de cirurgia torácica, que ficou aqui em São Paulo, e conheceu minha mãe aqui em São Paulo, que também na verdade, minha mãe é de Bragança Paulista, do interior de São Paulo. Se conheceram, felizmente nasci aqui e continuo aqui. Estando na cidade de São Paulo prestando medicina, é óbvio, na época eu prestei FUVEST e passei na Santa Casa. E fui chamado inclusive na quinta lista, demorei para ser chamado, foi quase o que a gente brincava na época, que era a lista de telefone. Era o pessoal que era chamado só por telefone, que não saía mais no site. Mas entrei na quinta lista chamada Santa Casa e realmente me realizei quando entrei na instituição. Bom, e prestei o vestibular então, entrei na Santa Casa, como eu falei na quinta chamada. E na época, realmente, eu lembro que quando eu passei, eu fiquei em dúvida. Será que eu vou ou não fazer Santa Casa? Será que eu presto mais um ano de cursinho? Como é que vai ser a minha jornada nessa faculdade? Que é óbvio, eu vivia numa escola, então eu não conhecia qual era o renome da Santa Casa e quanto a Santa Casa era conhecida no mundo médico. Eu lembro principalmente meu pai sempre me apoiando, falando, não, a Santa Casa é uma super instituição, entre, você já entrou na verdade, faça, vale a pena, insista nisso. E foi bom que eu insisti no final, isso deu super certo, foi assim a decisão mais acertada da minha vida, com certeza. E acabei prestando Santa Casa, óbvio, entrei, tive todas aquelas ansiedades e angústias de primeiro ano, matérias totalmente novas, as bioquímicas, biofísicas, biomols, matérias super pesadas, e você começa a tirar aquelas notas baixas no início do ano, tem as intercalos, são as competições de esporte, então realmente você tem um choque muito grande nos primeiros meses, e fica até realmente preocupado, poxa, será que eu vou dar conta de tudo isso? Como é que vai ser o futuro daqui para frente? E óbvio que todo mundo dá conta e que tudo dá certo dentro da faculdade. E passei do primeiro ano, então esse ano um pouco mais turbulento no começo, e que depois as notas se resolvem, que você vai super bem, dá tudo certo. E comecei a me engajar devagarzinho na faculdade. Dentro da Santa Casa, eu sempre fui muito para a parte acadêmica. Isso era uma coisa que, óbvio, eu não sabia inicialmente, como eu falei na minha adolescência, que eu queria medicina, mas eu sabia de uma coisa que eu gostava, que eu falei, era cuidar das pessoas e principalmente ensinar, participar de um ambiente de pesquisa, ensinar, ser professor, isso é uma coisa que eu gostava bastante. Então, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já comecei a me envolver com a parte de pesquisa, especificamente com a Cristiane Koch e depois com o Carlos Dong, que são meus mestres, hoje em dia ainda sigo com eles, da parte da endocrinologia pediátrica, e fui me envolvendo no meio de pesquisa acadêmica.
Eles me permitiram, então, fazer publicações científicas, me permitiram ir para congressos, inclusive palestrar em congressos internacionais, o que foi ótimo para a minha vida acadêmica. Isso, assim, vale a pena se dedicar nesse sentido em explorar a sua vida acadêmica dentro da faculdade, né? Fui para a vida acadêmica também, não às vezes para a atlética, para o esporte, óbvio, porque eu gosto também da vida acadêmica, mas porque intempéries acontecem no meio do caminho. No segundo ano da faculdade, tive uma hérnia de disco super importante, que eu inclusive tive que operar no quarto ano da faculdade, né, que me limitava o movimento, me dava dor na época, mas que me fez então, infelizmente, abandonar um pouquinho a parte atlética e correr para esse lado de acadêmico, né. Bom, outros projetos que eu acabei fazendo na Santa Casa, também no meio científico. Entrei para o departamento científico da faculdade a partir do segundo ano, cheguei a fazer a organização do Congresso Médico Acadêmico, do COMASC, com os seus prêmios científicos. Foi uma coisa assim que me acrescentou muito ter essa oportunidade de conseguir organizar o COMASC da Santa Casa em termos de o que é um evento, qual é a dimensão, como são os seus palestrantes, como é que faz uma grade acadêmica. Isso me fez crescer bastante, me ajuda no meu trabalho atual, que vou chegar mais para frente. E na sequência no departamento científico, depois de fazer parte do COMASC, eu acabei sendo eleito presidente do departamento científico da Santa Casa, que também foi uma experiência incrível, porque assim, os meus colegas na época de DC eram fenomenais, o pessoal super apoiava, né? O pessoal que gostava de trabalhar muito com as ligas acadêmicas, trabalhava muito no congresso, fazia seus eventos científicos, e eu tenho certeza que hoje deve continuar no mesmo ritmo, porque o DC sempre foi um órgão que atraiu pessoas muito boas, né? Isso foi fundamental também na minha vida e valorizo cada momento que eu pude fazer parte do DC. Inclusive, se alguém do DC hoje vir esse vídeo, pode me contactar, estou à disposição nesse sentido, tá? Além de fazer parte do departamento científico, de fazer parte da parte de pesquisa mesmo, com a Cristiane Koch, com o pessoal da endocrinologia pediátrica, outra coisa que eu acabei tendo uma vantagem nesse sentido dentro da faculdade foi poder participar do projeto Pesquisadores do Futuro. Pesquisadores do Futuro, na minha época, eu fui encaminhado para a Brown University, acabei ficando cerca de 2 meses e meio lá nos Estados Unidos, fazendo esse projeto de pesquisa, que infelizmente também me rendeu uma publicação lá nos Estados Unidos, e foi outra experiência acadêmica que a Santa Casa me forneceu. Então, olha, o que eu não posso dizer que a Santa Casa não te dá oportunidade, porque a Santa Casa te dá muita oportunidade aonde você quiser. E cabe só você escolher realmente e agarrar essas oportunidades e ir atrás delas. Pra vocês verem, se você se dedica no meio, eu acabei indo para esta área, você consegue realmente entrar num departamento científico, fazer sua diferença lá dentro, fazer projetos de pesquisa, fazer projetos de intercâmbios internacionais. Então a Santa Casa te oferece tudo isso e muito mais. Basta você querer e se dedicar para conseguir. E esse projeto Pesquisadores do Futuro, óbvio, além da parte de ter gerado uma publicação, que foi uma oportunidade excelente, que ainda acrescenta no meu currículo hoje, quando eu submeto para o emprego as pessoas valorizam, me deu oportunidades de conhecer um serviço diferente, de conhecer uma realidade de trabalho diferente que você vê só nos Estados Unidos ou numa outra instituição internacional. Então, abre a sua cabeça para que tipos de emprego, que tipos de perspectivas futuras de trabalho você consegue fazer. Não só realmente da parte de pesquisa, mas também como parte da sua gestão de vida. Ver que você não precisa ficar só fechado naquele mundo. E fui seguindo a faculdade, então, né? Isso eu fiz no meu 3º ano. Para o 4º ano já começaram as matérias clínicas, 5º e 6º ano internato, óbvio. 1 milhão de plantões, trabalhando demais, várias noites sem dormir nos plantões, mas que foi enriquecedor mesmo. Eu lembro até hoje, assim, no internato, óbvio, sempre tive amigos durante a faculdade, mas no internato, quando se fechou aquele grupo,
menor foi onde eu construí os grandes amigos da minha vida e que eu levo até hoje comigo para frente. Então aproveitem essa oportunidade também para formar suas redes de amizades, para conhecer os seus melhores amigos, que eles vão estar com vocês daí para frente, né? E outra coisa, né? Sempre invistam em vocês dentro da faculdade. Uma mensagem que eu tentei levar para mim desde o primeiro ano, que eu acho que vale muito a pena sempre ter consigo, você o tempo todo é uma vitrine, você está sendo visto pelos seus colegas, né? Você está dentro de uma faculdade de medicina. Então haja como tal, né? Tenha responsabilidade, cuide dos seus colegas, cuide do seu paciente, faça o bem, estude, porque isso não vai só pagar no seu conhecimento, não vai só pagar em você ser um profissional melhor, mas vai pagar em como os outros te veem nesse sentido, tá? Então, se eu pudesse dar um conselho para alguém que está hoje entrando na faculdade, o início se dedique de verdade, que você vai chegar onde você quiser e se dedique para poder cuidar melhor das pessoas também. Que é só se você se dedicando que você vai conseguir ter o conhecimento necessário para cuidar bem do paciente de verdade. Então, finalizei o meu quinto ano, sexto ano, tive a minha formatura, que óbvio, formaturas, eventos inesquecíveis, todos que estão vendo o vídeo, que são médicos ou não médicos também, devem lembrar da sua formatura, são sempre momentos marcantes nesse sentido, e acabei indo para residência médica. Após a faculdade, então, acabei optando por pediatria, né? E por que eu escolhi fazer a pediatria, mas na verdade minha mira estava para frente, né? Endocrinologia pediátrica. Eu já contei para vocês que eu comecei a fazer pesquisa lá no final do primeiro ano para o começo do segundo ano com o pessoal da endocrinologia pediátrica, principalmente a Cris Costa, o Carlos Long, mas óbvio, também adoro e admiro o Luiz Eduardo Cagliari, o Osmar Monte, a Alexandra Malaquias, né? Mas foi principalmente a doutora Cris e o Carlos Long que foram me empurrando para esse caminho e mostrando que talvez seguindo a endocrinologia pediátrica eu conseguiria trilhar essa carreira um pouco mais acadêmica e conseguir me especializar. Então fiz depois da medicina a pediatria, na sequência que também adorei a pediatria, eu lembro nas épocas de reta, Luciana Dieri dava umas broncas na retaguarda, mas era uma pessoa fenomenal, aprendi muito com ela, gosto bastante. Com o Dr. Cid Pinheiro, na época que estava na chefia do quarto andar, que também foi fundamental na minha formação, e entre outros. Finalizei a pediatria, fui para endocrinologia pediátrica, que é uma especialidade que faria de novo, gosto bastante, gosto da matéria, do conteúdo, gosto de cuidar das crianças, gosto de ver um tratamento, você propor um tratamento hormonal, seja hormônio tiroidiano, crescimento, parte de diabetes, para um paciente pediátrico e ver ele crescendo e se desenvolvendo e se tornando um adulto saudável, um adulto feliz. Então eu escolheria 100 vezes a endocrinologia pediátrica. E felizmente, como eu segui esse caminho, já dentro da minha própria linha de pesquisa que eu vim começando com a Cris, isso me permitiu fazer, junto da minha formação, submeter para um doutorado direto. Né? Isso foi algo que poucas instituições fazem nesse sentido, poucas instituições te dão essa abertura para já ir para um doutorado direto, pulando mestrado, mas aqui na Santa Casa, como eu falei, você querendo e os seus professores incentivando, como eles sempre fazem questão aqui, você consegue. Acabei submetendo um doutorado direto pela linha de pesquisa que já tinha, e é isso que eu faço hoje em dia, né? Uma das coisas. Sigo com a minha linha de doutorado na endocrinologia pediátrica. Bom, continuando a parte do meu presente hoje em dia, o que eu fiz após finalizar a endocrinologia pediátrica? Comecei trabalhando em alguns pronto-socorros de pediatria, então inicialmente eu fazendo aqueles horários de plantão, plantões noturnos, virando à noite, com aquelas escalas fixas de final de semana, que a gente sabe como é o início da carreira médica para praticamente todo mundo. Fui aos poucos entrando em alguns serviços
de visitas hospitalares em alguns hospitais aqui de São Paulo, na parte de endocrinologia pediátrica. Felizmente, consegui participar de alguns consultórios, primeiro de convênio e depois particulares, que é o que eu mantenho hoje. E mais recente, e óbvio, fui crescendo dentro desse tipo de serviço. Nos pronto-socorros, cheguei a fazer a parte de coordenação de pronto-socorro do São Luís do Morumbi, por exemplo, cheguei a ficar coordenador de equipe e recentemente tive um shift, uma mudança na carreira. É super recente, faz 3 meses, agora comecei a trabalhar para a indústria farmacêutica. Então eu entrei na parte da Novo Nordisk e hoje em dia trabalho com hormônios de crescimento, que também está ligado à minha área de formação na parte de endocrinologia pediátrica. Então é muito interessante, né? Mas às vezes na medicina, como eu falei lá no começo, às vezes você é levado para certos caminhos, oportunidades realmente surgem, oportunidades que você nem imaginava que existiam e carreiras realmente aparecem na sua frente e elas são game changers. Estou muito recente na indústria, posso falar que gosto muito do que eu faço, vou continuar trabalhando naquela mentalidade de sempre trabalhar dando o seu melhor, fazendo o melhor que você pode hoje para continuar crescendo. Acho que esse é um lema que a gente tem que sempre seguir, sempre, dentro não só da nossa profissão, mas dentro das outras profissões também, tá? Mas hoje em dia estou na indústria farmacêutica, então super feliz e realizado. E aquilo que eu falei lá atrás, óbvio, organizei o Comasc, né? Organizei os eventos científicos da Santa Casa, hoje organizo os eventos científicos dentro da Novo Nordisk. Então as coisas super se alinham nesse sentido. Às vezes uma oportunidade que você teve de trabalhar lá na sua graduação da Santa Casa, você pode estar usando hoje na sua profissão do futuro, que você jamais imaginaria que iria organizar um evento de novo nesse sentido. Então aproveitem realmente todas as oportunidades, isso é fenomenal. Olha, medicina de maneira geral eu enxergo com aqueles olhos de esperança. A gente sempre tem que ter, né? Esperança nas futuras gerações, nas carreiras que vão surgir, então a gente sempre tem que olhar com um modo otimista. E temos que lembrar, né, a medicina, ela não é uma entidade etérea, a medicina ela é formada por nós, pelos médicos. Então nós também temos que fazer a nossa parte para tornar a medicina boa, tá? Como eu falei, tudo que eu puder dar de conselho e ajudar vocês na formação, vou falar aqui dentro da minha história de vida. Mas tudo que vocês também puderem fazer para ajudar outros médicos e ajudar não só médicos, né? Ajudar outros profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, façam. Ajudem a medicina e a saúde crescer como uma entidade unificada.